Olá, galera. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a Primeira República. É importante frisarmos que a Primeira República ela vai ser interessante de entendermos para termos uma visão do que foi o Brasil durante o século XX e também nessas duas primeiras décadas do século XXI. Só para termos uma clareza do que este período representou, ele rompe com o Brasil Império, quando o nosso país era uma monarquia. Depois é instituído a República, com características bem diferentes do que os outros países da América conseguiram sua independência, e o Brasil, quando se tornou independente, se tornou uma monarquia e não uma república. Quando ele consegue a república, já é próximo aí do século XX, já na última década do século XIX, e isso tem consequências até os dias de hoje, já que o Brasil precisava se adequar ao que o mundo está vivenciando, por exemplo, a industrialização, o crescimento da industrialização, a libertação dos povos escravizados, principalmente, a substituição da mão de obra escrava pela mão de obra remunerada e qualificada que os países industriais, como Inglaterra e outros países, já utilizavam. E o Brasil estava indo na contramão do que os próprios vizinhos aqui da América do Sul já estava fazendo. Então é interessante pensarmos a questão do Brasil nesses aspectos, e na aula de hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. Então eu trouxe para vocês aqui as transformações sociais da Primeira República. Essa é a primeira aula de uma sequência de 3 que nós vamos trabalhar com essas transformações. Não vão ser só transformações sociais, mas transformações econômicas e culturais também. Vamos tentar ver um pouquinho, de maneira bem superficial, na verdade, sobre essas características. A tentativa é fazer com que vocês entendam o suficiente sobre esse período, já que quando estamos falando da história do Brasil durante o século XX, vamos entender as suas bases, as suas raízes e também o movimento que vai acontecer de rupturas e continuidades dentro da história do Brasil até os nossos dias atuais, até a história do tempo presente. Para alguns historiadores que trabalham nessa perspectiva, a história do tempo presente tem aí uma visão olhando o caminho percorrido desde o passado até hoje. Então, a primeira coisa que a gente queria e que eu queria observar para vocês é que com a virada do século XIX para o século XX, o café continuava sendo a principal fonte de riqueza do país. Então, essa primeira informação nós vamos adentrar, por exemplo, a questão de que, para a produção desse produto do café, tinha 2 tipos de mão de obra sendo utilizada no Brasil neste momento aí, já no finalzinho do século XIX, que vai ser a mão de obra escravizada, que a gente já conhece o processo de colonização do Brasil, A gente já viu que os negros africanos que estavam ali com suas culturas, com suas identidades, com seus conhecimentos, eles vão ser trazidos para o Brasil, e quando eles chegam aqui, eles se deparam com a escravidão, eles vão ser escravizados, e diante dessa escravização eles vão passar por processos de lutas, uma tentativa de fazer com que a sua cultura se mantenha viva,
produtiva, e ao mesmo tempo os seus descendentes também vão enfrentar esse mesmo problema da escravização até o final aí do século XIX. Uma outra mão de obra utilizada dentro da cultura da produção do café vai ser a mão de obra imigrante, que ela está saindo aí dos países da Europa e da Ásia, como a gente vai ver mais à frente, essa questão da imigração. Depois da segunda metade, aliás, já na segunda metade do século XIX, né, precisamente a partir da década de 1870, e esses indivíduos que vêm desses países da Europa e da Ásia vão constituir uma mão de obra importantíssima para o cultivo do café, já que eles vão ser instruídos, eles vão ter aí o contato maior com o processo de produção, né? Eles vão trazer conhecimentos, vão trazer várias outras características da cultura europeia e asiática, e vai fortalecer esta produção do café, o que vai fazer com que o café se torne aí o produto mais não só consumido, mas também uma das principais fontes de riqueza da economia brasileira entre o século XIX e o século XX. Mas também nós vamos ter aqui, né, a borracha, que ela começa a ser obtida, que é um material obtido da seringueira, né, que a seringueira é uma árvore nativa da Amazônia, começa a ganhar destaque por causa da sua importância industrial, tornando-se o segundo produto mais exportado do país. Esse contexto da borracha é bem interessante nós notarmos que aqui estão começando a se fabricar carros, bicicletas e outros objetos que vai precisar aí do uso da borracha. E o Brasil, ele tinha dentro das suas florestas nativas, principalmente aí a Amazônia, né, vai conseguir produzir esta borracha e vai acelerar o processo de desenvolvimento do norte, já que as pessoas começam a se dirigir para o norte para trabalharem, né, como extratores da seringa, né, do material, do látex, que vem das seringueiras para a produção de borracha, e essa borracha vai ganhar mercado internacional porque o uso deste material vai ser muito utilizado aí para a confecção de ferramentas e também de utensílios a partir da borracha, o que vai necessitar de uma produção em massa, né? Então a extração da borracha ela vai aí possibilitar o desenvolvimento de cidades aí no norte, vai gerar riquezas nessas cidades. Também a população do norte começa a desenvolver a sua própria cultura, a sua própria economia, e começam a desfrutar de bonanças, né, com essa característica aí da borracha ganhando cada vez mais espaço industrial no cenário internacional. O norte do país começa a desenvolver com o crescimento e enriquecimento das cidades. A gente tem aí a característica de Manaus, principalmente em Belém do Pará, vão ser as cidades que também vão ser bem beneficiadas, né? Os centros urbanos vão se desenvolver bastante aí entre Manaus e Belém. Então começa aí a exploração da floresta amazônica, né? As pessoas começam a ter as suas atividades voltadas para a natureza. Não temos mais aí a característica em si só da utilização da natureza para suprir as necessidades da população. Agora tem a natureza, a floresta amazônica, né, ela começa a despertar o interesse internacional para a sua exploração e para a comercialização dos produtos, né, das árvores, dos animais e de outras
de outros recursos que essa floresta começa a oferecer, a despertar realmente a ambição da população de fora. Então vai atrair muita gente, vai atrair gente do sul, do nordeste, do centro-oeste, né, de outros países para a exploração, não só para o fim industrial, mas também para pesquisas científicas, para comercialização de matérias-primas, exportação de matérias-primas e assim por diante. Então, percebam o quanto o nosso país, a partir do século XIX, começa a despertar interesse das grandes economias mundiais da época, né? Então a prosperidade da borracha durou pouco, já que os ingleses começaram a exportar mudas das seringueiras para as regiões da Ásia e começaram a produzir a borracha de forma mais eficaz e barata, né? Então aqui a gente vai ter uma quebra, já que dentro da concorrência do mundo capitalista, que também está se desenvolvendo de maneira acelerada, né? Nós ainda temos aqui um capitalismo de competição, um capitalismo ainda de monopólio, né, de você monopolizar começa na verdade essa política de monopolização de determinadas atividades econômicas. Aí como os ingleses eles estão há mais tempo neste mundo e é lá que começa a se desenvolver, né, mais profundamente a questão do capitalismo em si, como realmente uma forma econômica para as sociedades ocidentais. Então a Inglaterra sabia como fazer. Ela pega as mudas das seringueiras aqui no Brasil, começa a exportar para a Ásia. A partir de lá, diante de algumas técnicas a mais que vão ser desenvolvidas principalmente pelos os indianos, né, eles vão começar a produzir a borracha de maneira mais eficaz. E não só mais eficaz, mas também de uma melhor qualidade. E só que tem vários outros acordos, outras políticas que a Inglaterra vai desenvolver dentro deste cenário e vai conseguir um espaço econômico bem maior. Então o que vai acontecer? A falta de disputa, aliás, a disputa comercial do Brasil com a Inglaterra pela comercialização da borracha vai fazer com que a borracha brasileira, né, comece a ser desvalorizada, já que a Inglaterra está oferecendo um produto em melhor qualidade e também de maneira mais rápida e uma produção quantidade bem maior. Aí nós brasileiros, né, vamos dizer assim, o comércio brasileiro da borracha começa a perder espaço para a Inglaterra e começa aí o empobrecimento novamente dessas cidades do norte. Aí nós vamos ter aqui o avanço da industrialização, né? A primeira expansão industrial do Brasil ocorreu mediante o declínio da borracha, o acúmulo de riqueza gerada pela produção do café, que financiou outras atividades econômicas, porque com a borracha, né, já que o Brasil estava aí com dois produtos fortes no mercado, entre a passagem do século XIX e século XX, que era a borracha e o café, como a borracha foi perdendo espaço para a Inglaterra, o Brasil sentiu a necessidade de colocar mais produtos no comércio, se adequar, na verdade, à dinâmica do comércio exterior. Então, ele precisava, o Brasil, para voltar a fortalecer a sua economia, de políticas econômicas que financiassem não só a exportação de matérias-primas do Brasil para os países industrializados, mas como também o Brasil começasse agora a fazer uso da sua própria matéria-prima. Então, ele precisa, e da onde é que vinha, já que o dinheiro que ia financiar essas políticas econômicas de subsídio à industrialização aqui no Brasil? Do café, já que o café ele vai enriquecer principalmente os produtores rurais, e esse acúmulo de riqueza vai permitir com que esses produtores, esses ricos, vamos dizer assim, financiem
os projetos capitaneados, né, oferecidos pelo governo federal para a industrialização do país. Mas só que existe aí um problema bem interessante ser colocado, que a mão de obra qualificada ela vai se concentrar no Sudeste. Então todos os investimentos, a maior parte deles, não todos, mas a maior parte dos investimentos vai se concentrar no Nordeste. Por quê? São Paulo e Rio de Janeiro e Minas Gerais vão ser os pontos, né, não só de disputas políticas, mas também de disputas econômicas, porque São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente, vão apresentar aí o crescimento maior da sua população e também eles despertam maior interesse no cenário não só nacional, mas também internacional. Então as pessoas começam a ver o Rio de Janeiro e São Paulo, o Sudeste, como a terra dos sonhos. E o que é que fica para o restante do Brasil vai ser exatamente a mão de obra brasileira, que ela não tem uma qualificação, ela não tem estudo, é uma mão de obra, na sua grande maioria, analfabeta, é uma mão de obra que ela não sabe perpassar esses horizontes vamos dizer assim, do conhecimento técnico. Então, enquanto as indústrias no Sudeste começam a utilizar uma mão de obra qualificada vindo dos imigrantes, o Norte e Nordeste e as outras regiões do país, eles começam a utilizar aquela mão de obra que ela foi, vamos dizer assim, abandonada, na verdade, a partir da libertação dos negros, né, dos escravos. Então esses negros, para só esclarecer esse ponto, quando houve a abolição da escravatura, era uma mão de obra que precisava se encaixar e não tinha políticas públicas para encaixar essa mão de obra, né? Eles estavam aí trabalhando de qualquer jeito, pegando qualquer trabalho, e ela começa a ser aproveitada no desenvolvimento da industrialização nas outras regiões do Brasil, sendo que a partir de 1870 era um próprio projeto do Império fazer essa substituição da mão de obra escravocrata por uma mão de obra qualificada. Então eles começam em vez de preparar os próprios indivíduos brasileiros, a própria população brasileira, para ter o seu desenvolvimento adequado dentro do país, dentro da industrialização, eles começam a fazer essa importação da mão de obra qualificada, porque para eles seriam melhores. Isso começa a criar um labirinto social. Por quê? Porque os imigrantes, eles quando chegam no Brasil, eles vão ter direito a terras, vai ser oferecido a eles terras, vão ser oferecidos cargos públicos e assim por diante. Já que os negros, eles quando começam a ser libertos, já com as leis aí do ventre livre, sexagenário e outras leis, né, eles vão ficar às margens da sociedade, porque para eles não vão ter nenhuma recompensa pelos trabalhos prestados, e também eles vão ser vítimas aí de uma exclusão social. Ou seja, não há uma política pública para inseri-los dentro da sociedade e torná-los dignos de viver em sociedade, porque eles não vão ter formação, eles não vão ter uma formação adequada, eles não vão ter uma profissionalização. Então eles vão começar a desenvolver outras formas de trabalho, outras formas de relação com a sociedade para poder se sustentarem. É bem interessante quando a gente pega esse contexto dessa divisão, porque aí nós vamos já começar a olhar para os outros países, principalmente os países aí da Europa, como
a mina dos olhos de ouro, é o modelo que nós temos que seguir, porque a população lá é melhor, porque a educação é melhor, porque a formação é melhor, enquanto nós vamos desenvolvendo complexo de inferioridades diante das outras civilizações dos outros países. Perceba que hoje nós temos um presidente da República que bate continência para uma bandeira estrangeira, para uma bandeira que não é brasileira, a bandeira norte-americana. Isso ele é até grava a nossa cláusula da soberania nacional. Nós não respeitamos nem a nossa própria bandeira quando começamos a pensar que estamos andando com uma bandeira que não é nossa, né? E temos orgulho de exibir essa bandeira, enquanto a nossa bandeira a gente faz questão de deixar ela em segundo plano, né? Sendo um pouco aqui simbolista, mas essa é a realidade da qual a nossa história ela vai se constituindo. Então, com a expansão das ferrovias e um crescimento urbano populacional estimulavam o surgimento de novos negócios e o crescimento da oferta de emprego. As fábricas surgidas nesse período eram bem diversificadas, produziam tecidos, roupas, calçados, chapéus, alimentos e outros produtos. Então, esse vai ser as características, né, do financiamento vindo do café, porque o dinheiro do café vai possibilitar aí a expansão das ferrovias, porque as ferrovias vão permitir que os produtos cheguem, as matérias-primas cheguem nos portos de maneira mais rápida, a comunicação aconteça de maneira mais rápida. Vamos ter aí o crescimento populacional das grandes cidades, já que as fábricas vão se localizar nos centros das grandes cidades, então as pessoas começam a se dirigir para os centros das cidades, por isso que a gente chama o processo de urbanização também, já que o Brasil, neste período, ele era extremamente rural, mas a população rural começa a abandonar e fazer esse movimento, né, de êxodo até os centros urbanos, mas só que vai gerar uma série de problemáticas que a gente vai ver mais à frente, principalmente em relação à disseminação de doenças, a questão de saúde pública e assim por diante, a criação das primeiras favelas. Isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, essa vai ser a característica do financiamento do dinheiro do café para a expansão das fábricas, da indústria no território nacional. E nós vamos ter aqui, com as transformações econômicas, o cenário social das grandes cidades também se modificara, né? Houve o crescimento urbano das grandes cidades do país, como eu falei para vocês, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro nessa época era a capital do país, proporcionado por causa do crescimento, da crescente industrialização e do processo de imigração iniciada em 1870 ainda no Império. Aí eu trouxe para vocês aqui a questão dos imigrantes, né? Quem eram esses imigrantes? Eram homens, mulheres e crianças vindos da Europa, da Ásia para trabalharem nas fazendas de café no Sudeste. Novamente eu volto a repetir, né? Porque o Sudeste vai ser o ponto aonde esses imigrantes eles vão chegar para trabalhar, porque eles tinham uma qualificação, eles tinham uma formação melhor do que a própria população brasileira, e eles vão vir exatamente para trabalharem nas lavouras, né? Olha só, em 1870 18 anos depois é que a gente vai ter aí a abolição da escravatura, mas em compensação são esses indivíduos que vão começar a chegar no Brasil já tendo direitos que a própria população escrava, como os negros, não tinha. Os próprios indígenas também não tinham. Então, o que vai compor aí a ideia de que esses imigrantes, eles eram mais importantes do que próprios indivíduos que já estavam no território brasileiro, vai ser uma ideia chamada eugenia, proporcionado pelos estudos do pesquisador, né,
Francis Galton, e também propagados aqui no Brasil pelo Renato Kell. Isso aí a gente já vai estudar já dentro do século XX, mas antes disso mesmo já tem essas ideias eugenistas adentrando no campo do território brasileiro, onde dizia que os europeus, por serem brancos, e os asiáticos, por serem brancos, eles eram superiores aos negros que já estavam aqui. Isso daí vai ter vai ter aí vários estudos dentro da ciência que vai tentar provar essa tese, né? Vai ter aí, por exemplo, vão colocar características, né, de que esses negros são inferiores. O país se utiliza destas referências e começam a marginalizar os negros. Então, o Brasil tinha a ideia de embranquecimento, era necessário tornar o país branco para que o país pudesse desenvolver, já que o não desenvolvimento do país, o não progresso do país estava relacionado a uma questão de raça também. Então vai ter essas justificativas que, graças aos pesquisadores futuramente, depois de também aos movimentos, né, que vão começar a contestar essas visões de mundo da própria ciência, inclusive, né, que vai dizer que não existe essa diferença de raças, que todas as pessoas têm as mesmas qualificações, aliás, as mesmas qualidades. O que vai diferenciar são as oportunidades que ela tem, é a formação que ela recebe, é os investimentos que ela recebe na saúde, na educação e tal, o espaço social ao qual ela está inserido, que vai fazer a diferença. Então os movimentos começam a contestar isso. Então os imigrantes, quando eles chegam aqui no Brasil, já chegam levando vantagem pela sua cor de pele. E também o porquê você tem um movimento que está acontecendo no mundo, que a gente vai estudar bem na frente também, que vai legitimar esse discurso da superioridade dos europeus sobre os afro-brasileiros, sobre os africanos. Então eu gosto de colocar esse aspecto para a gente entender de que muitos dos problemas sociais hoje estão atrelados à falta de oportunidade que determinados grupos não tiveram ao longo da história, porque se tivesse aí feito o investimento necessário já dentro desse processo, né, de desenvolvimento da industrialização, principalmente em relação à população que estava saindo aí do trabalho sérvio, escravocrata, para o trabalho remunerado, e se ele tivesse direitos a terras e a uma formação, a educação, nós teríamos uma realidade totalmente diferente da que hoje se desenha. O genocídio da população negra, ela é alarmante, e isso também precisa ser denunciado pela história. Então nós vamos ter aí, né, as demais regiões brasileiras contavam com a mão de obra nacional necessária para garantir o avanço da industrialização, né? Porque essa mão de obra vai ser exatamente a mão de obra brasileira não utilizada no Sul e no Sudeste, como eu já falei para vocês, e com isso esses trabalhadores enfrentaram dificuldades diversas nas fábricas, como falta de higiene, a insalubridade, falta de segurança e proteção contra acidentes, né? Então a gente vai ter aí várias características também desse processo de industrialização, inclusive em relação aos acidentes de trabalhos. Então muita gente vai sofrer acidentes, vai chegar até morrer por causa das condições péssimas que as fábricas apresentavam. Tem o texto da Margaret Hago, que
fábricas satânicas, que ele traz muito desse debate sobre as condições de higiene da própria população fabril. Ela vai dizer, dentro do seu texto, né, que essas fábricas não tinham, por exemplo, saídas de ar, as pessoas adoeciam lá dentro, elas entravam bem cedo e tipo do dia, e elas passavam horas exaustivas lá dentro, até mesmo com uma alimentação inadequada, e elas adoeciam, né? E porque elas precisavam estar dentro desses trabalhos, dentro dessas fábricas, e isso era muito prejudicial para a classe trabalhadora. Aí nós vamos ter aqui, dentro desse contexto, os salários, né, eles eram muito baixos e ganhavam menos da metade do necessário para sustentar a família. Então, além da falta de proteção e de segurança contra os acidentes de trabalho, nós vamos ter aí, né, os salários baixos. As pessoas vão trabalhar de maneira exaustivas, vão trabalhar de maneiras em condições bem precárias mesmo, de higiene, de saúde e de alimentação, e por outro lado os seus salários são baixos. Aqui nós vamos ter os pais de famílias, eles vão trabalhar mais de 12, 16 horas por dia, e eles não vão ter aí a condição necessária para alimentar os seus filhos, a sua família. Então o que é que ele vai fazer? Vai levar todo mundo para trabalhar nessas fábricas, para que a soma de todos os salários dentro da casa possa ter condições ao menos de consumir, de ter aí o básico. Pegando aí a lógica da industrialização, né, você tem a questão de que você em uma cidade só come se você tiver dinheiro, já que todos os produtos que são produzidos nas fábricas, né, eles vão para as lojas, para o comércio, e as pessoas só vão ter acesso a esses bens se tiverem dinheiro. Mas o problema estava exatamente aí, que o dinheiro que esses trabalhadores recebiam não dava para suprir nem o necessário. Aí se cria o problema das mulheres e das crianças que trabalhavam para complementar o orçamento do sustento da família, né? Então as mulheres se agravam nesse contexto o histórico dela, porque ela se agrava o contexto dela, porque as mulheres, elas, por exemplo, vão, além de trabalharem nessas fábricas, quando chegarem em casa, vão ter que trabalhar nos afazeres domésticos, e já as crianças, elas não vão ter condições de irem para a escola, já que elas precisavam trabalhar para ajudar nas despesas de casa. Então, e outra característica é que a educação neste momento da história do Brasil não era acessível a todo mundo. Então, hoje, se a gente fazer um paralelo com hoje, todas as crianças têm direito a ter a escola pública, e os pais também podem oferecer, diante das suas condições financeiras, uma escola de ensino particular. Mas o Estado, ele garante, é um direito da criança ter acesso à educação. E dentro dessa educação vem aí a questão do fardamento, vem a questão da merenda, vem a questão do transporte público, tudo, do acesso ao material didático, tudo financiado pelo pagamento dos impostos dos nossos pais, mas fornecidos pelos governantes, pelas prefeituras, pelo governo do estado, pelo governo federal. Mas nesta época a escola não era um direito de todo mundo. A escola era para aqueles, principalmente, né, filhos das classes mais ricas, que vão frequentar as primeiras escolas que vão ser criadas exclusivamente para eles, porque eles vão ocupar aí os cargos de medicina, os cargos na área jurídica, por exemplo, advogados, juízes, e também eles vão complementar a sua formação
fora, no exterior, nas universidades da Europa. Então, há este movimento que acontece há essa diferença, na verdade, que acontece. Então, veja que os filhos dos pobres, para poderem sobreviver, eles não vão ter direito à escola, não vão ter direito à educação. E pelo contrário disso, né, eles vão ter que trabalhar para sustentarem a família, e você vai aí criar uma sociedade analfabeta que não vai ter, né, um letramento adequado, não vai ter uma formação adequada. A gente só vai começar a mudar essa realidade bem lenta a partir de 1930, com o governo de Getúlio Vargas, que ele já começa essa ideia de fornecer para a população a sua formação. Então ele começa, Getúlio Vargas, quando estivermos estudando o período da era Vargas, nós vamos entender que o objetivo era criar a mão de obra qualificada. Então as pessoas precisavam ler, as pessoas precisavam ter conhecimento na matemática, e elas precisavam se formar em alguma área para trabalhar dentro dessas indústrias. Então, aqui nós vamos ter um problema também das crianças. Enquanto o Getúlio Vargas não chega no poder, a gente vai ter essas características. Essas crianças aqui vão estar fora da escola, mas também vão estar sofrendo acidentes de trabalhos, vão estar morrendo pelas condições, vão trabalhar, né, o horário bem parecido com o dos homens, mas dos adultos, mas vão receber bem menos, assim como as mulheres vão trabalhar a mesma carga horária que os homens, mas vão receber bem menos, também por uma questão cultural da época, né? Então aqui eu coloquei para vocês, né, que o trabalho infantil representava que as crianças não tinham horário de ir à escola, dificultando assim o combate ao analfabetismo, uma vez que o ensino público não estava ao alcance de todos, e as crianças pobres tinham que trabalhar para ajudar no sustento da casa. E já dando uma pintadinha, né, aqui nos nossos alunos, os alunos têm acesso à educação, têm acesso à escola, têm acesso ao livro didático, e não valorizam, né? E, inclusive, tem os movimentos que eles são até favoráveis ao trabalho infantil. Por exemplo, as grandes empresas, elas utilizam a mão de obra infantil para escrava, principalmente, né, em países pobres, para produzirem seus produtos e venderem baratos. Então a gente adora comer chocolate, né? E a gente esquece que várias crianças estão fora da escola, não tem aí uma perspectiva de futuro, de construir um futuro, porque elas precisam ajudar no sustento de casa. Então estudar se torna secundário. Mas enquanto as outras pessoas têm os pais que bancam os seus estudos e não valorizam, perdem uma grande oportunidade de construir uma profissão, ou até mesmo, né, desenvolver algum interesse por aquilo que gosta, que lhe faz bem. Não necessariamente é preciso ser uma profissão aí de juiz, de promotor, mas também pode se desenvolver outras atividades que dê prazer, mas que vai precisar aí do conhecimento científico, né, do conhecimento escolar, para poder chegar nesse patamar, né? Então a educação no Brasil, que ela fique bem claro para todo mundo, ela é uma conquista também histórica. Aí aqui eu trouxe para vocês as greves, né? Com a reação a tudo isso, os trabalhadores começam a se sentir incomodados, os trabalhadores começam a receber a influência até mesmo dos imigrantes que vêm, né, da Europa, porque aqui nós já estamos vendo os movimentos socialistas ganhando corpo dentro da Europa. Nós já estamos vendo, principalmente em 1917, a Revolução Russa se desenvolvendo. Então nós temos um debate muito forte dos socialistas ganhando espaço no cenário mundial. Para quem ainda não
compreendeu a diferença entre os socialistas para os capitalistas, né? Os que defendem esses dois tipos de economia. Os capitalistas defendem que toda a produção ela é meritória, né? Então, o indivíduo ele vai estar dentro de uma sociedade, mas ele precisa ter uma boa qualificação, ele precisa ter uma boa capacitação e ele precisa correr atrás dos desafios e fazer essa carreira. E tem aí as riquezas geradas, né? Ela não vai ser dividida igualmente. Pelo contrário, as riquezas elas é um direito de propriedade privada, ou seja, o burguês ou o dono que está financiando, que está trabalhando, ele tem direito desse acúmulo. Então, se ele é rico é porque ele merece, se o trabalhador ele está nessa condição é porque ele não se esforçou suficiente. Ele precisa se esforçar mais para conseguir alguma coisa. Já os socialistas, eles defendiam que toda a produção de um país ela precisava ser dividida de maneira justa, de maneira igualitária, que os homens tinham acesso a esses bens que eles mesmos produzem. Por exemplo, na época, né, se fossem produzidos determinadas quantidades de toneladas de alimento, era para que todas as pessoas tivessem acesso a ter o que comer. E dentro das relações de trabalho, os socialistas defendiam que tudo o que a classe trabalhadora produz, ela pertence a uma ideia vinda do filósofo Karl Marx, né, que pensa esse contexto das classes para explicar as sociedades modernas. Então ele vai dizer que a classe trabalhadora é legítima a luta dela por participar das riquezas produzidas num cenário econômico de um país, de uma nação. Então, todas as pessoas, por exemplo, e era dever do Estado ofertar educação para todo mundo e ofertar qualificação e também fazer essa divisão dos bens, né? Aí nós vamos ter também um outro debate que a gente vai se encaminhar para a Primeira e Segunda Guerra Mundial para nos aprofundarmos nesses dois debates. Mas aqui é interessante notarmos que dentro das greves que começam a surgir dentro do Brasil, no início as duas primeiras décadas do século XX, elas já são influências dos pensamentos socialistas dos trabalhadores que vêm da Europa e eles começam a trabalhar, né, com essa ideia de que a população trabalhadora começasse a se reconhecer como classe e a reivindicar por direitos. E essa reivindicação, ela tem aí melhores salários, redução da jornada de trabalho, direito a lazer, direito a férias e direitos também, né, vamos dizer assim, de salários que dessem condições deles usufruírem daquilo que eles também produziam. É interessante que a gente vai notar que há uma mobilização maior porque os próprios imigrantes que chegaram no Brasil e eles começaram a desfrutar de determinados privilégios, depois eles estão nas mesmas condições do que aqueles pobres de pés no chão que não tinham nada. Então a qualificação, a profissão, a função deles não adiantava em um país que não tinham nem leis que regimentavam esta relação de trabalho. Então nós vamos ter aí, né, a formação das ideias, aliás, a influência das ideias socialistas e anarquistas. Também, para quem não é familiarizado com esse termo, o termo anarquista, eles entendiam que era possível uma sociedade sem um controle do Estado, né? Um Estado que auto se regula, ao grosso modo, né, que as pessoas elas são donas de si e que não tem um Estado aí para controlar
as suas relações individuais e as suas relações com o meio social. Então, a gente tem aqui, né, esses trabalhadores, como é que eles vão se mobilizar? Eles criam os jornais, os jornais eles vão ser jornais e folhetos e outros meios que vão possibilitar uma mobilização maior. Esses indivíduos vão começar a ter contato, inclusive aqueles indivíduos que sabiam ler começam a alfabetizar outros indivíduos para que eles pudessem participar das discussões, e eles começam a formar greves, começam a reivindicar os direitos que eu já coloquei: salário, direito às férias, a redução de jornada de trabalho e assim melhores condições de trabalho também, segurança no trabalho. Então eles começam a criar os jornais, a mobilizar, mas só que o governo começa a reagir, o governo começa a censurar, o governo começa a perseguir, né? Ele começa a usar até mesmo a força policial para impedir não só essas greves, mas também para bater nos trabalhadores e para que coibir a mobilização dos trabalhadores, para que não houvesse aí problemas com os ricaços, né, que tinham o dinheiro e que eram donos dessas fábricas. Então os governos eles começam a se mobilizar contra a classe trabalhadora que reivindicava aí por direitos. Então nós temos aqui, né, as greves se espalharam rapidamente pelo país, o que forçou os governantes e os empresários a reagirem. A repressão policial contra os grevistas se tornou comum e os imigrantes envolvidos nas greves eram expulsos do país. Então o governo vai até mesmo criar leis onde se eles identificassem, por exemplo, os imigrantes que eles estavam morando no país, mas que também eles estavam participando da greve, então o governo eles deportavam esse indivíduo para o seu país, expulsava mesmo, né, esses imigrantes. Já os presos das greves, né, eles eram espancados, torturados e assim por diante, mas só que há várias outras coisas, né, que os próprios trabalhadores ao longo do tempo eles começam depois de muita luta, a obterem com o decorrer do tempo aí, né, depois de muita mobilização. Então a gente tem aí, essa foi a aula sobre o processo da economia brasileira, e eu volto na próxima aula para a gente debater um pouquinho mais sobre esse período.